Olá, pessoal. Eu sou a Paula. Nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro episódio do podcast Flow Palestras. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial que vai trazer um conteúdo de ponta para a gente. E é o que há no momento. E não é só sobre o momento, mas a gente vai falar também de futuro. Ele é um cara muito versado, muito inteligente. Ele é especialista em China, e-commerce e empreendedorismo. Eu diria que a gente tem aí um tripé muito bacana e que vai render muito conteúdo. Mas não é só isso não. Ele foi um dos precursores do e-commerce brasileiro, é isso mesmo. E tem expertise no desenvolvimento de negócios entre Brasil e China. E isso o coloca à frente da transformação, da maior transformação do mercado internacional na atualidade, que é justamente a China digital. Eu vou só dar essa introduçãozinha e já quero apresentar aqui o Yin Xie. Falei certo? Certinho. Maravilha. Yin, muito bem-vindo aqui no nosso primeiro programa. Estou muito feliz. E eu gostaria de fazer essa troca com você, muito mais ouvir de você, porque a gente tem visto muita coisa, principalmente aí em notícias, jornais, redes sociais, acerca da China, do mercado, do futuro. E o nosso foco aqui, eu acho que as pessoas têm curiosidade de entender mais ainda sobre negócios, né? Como é que a gente consegue se aproximar mais para fazer negócios com a China? E aí eu queria entender um pouco também da sua história, que você falasse para a gente da sua carreira com tecnologia. A gente estava falando ainda há pouco dos e-commerces aí, que você praticamente ajudou a cofundar, né, aqui no Brasil. E muito bem-vindo ao Flow Palestras Podcast. Paula, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E ainda mais, uma honra estar no primeiro episódio. Sempre a estreia, é óbvio que é um nervosismo, mas também é uma super alegria. Então, obrigado por esse convite. Apesar de estar minha carreira inteira no mercado de tecnologia, minha formação é em administração de empresa. Então, o que eu digo, eu não sei programar uma linha, até tentei algumas vezes, agora com inteligência artificial nem preciso mais, não, né? Agora já faz, já com prompt você já faz. Uhum. Mas na verdade, assim, eu sempre tive um lado de tentar entender como usar a tecnologia para ajudar as pessoas, para aumentar a produtividade e para ganhar dinheiro no final das contas, né? Então, eu fiz a faculdade de administração e lá eu já tentava entender como usar tecnologia. Isso foi, inclusive, casou bem no início do surgimento da internet comercial no Brasil. Uhum. Na verdade, assim, meu contato com tecnologia vem até de antes, quando tinha computador em casa, mas não existia internet, então era desktop, tudo computador e, obviamente, videogame jogava muito, dinossaurico, né? Dinossauro. mas assim, sempre procurei, eu tentei aprender a programar, mas eu falei que não é a minha praia. Uhum. Inclusive, tenho 2 primos que são programadores da minha idade, eu brincava com eles, vocês programam e eu vendo eu ganho dinheiro com o que vocês fazem. Uhum. Mas essa sempre foi a ideia. E a internet surgiu muito naturalmente, porque tinha essa conexão, tinha muita curiosidade. A internet comercial surgiu no Brasil, foi instalada na faculdade. Eu trabalhava como monitor no laboratório de informática lá e eu tive muito contato muito cedo. E aí eu falei, tá aqui meu caminho. Se vai ser fazendo um negócio próprio, como executivo, e aí eu vou descobrir e, na verdade, também vou querer experimentar um pouco de cada coisa, mas daí que surgiu desenvolvendo projetos, desenvolvendo negócio, testando, errando, e aí eu costumo dizer assim, na minha carreira eu tenho mais erros do que acertos, acho que do que eu já fiz, talvez 80%, tá? Não tem uma estimativa tão precisa. Não deu certo e uma boa parte, espero que tenha virado aprendizado para que as coisas que deram certo depois funcionassem super bem, né? E é isso que caracteriza muito assim meu trabalho, a busca de entender como funciona, né? Porque assim, quando você tem alguma coisa de sucesso, muitas vezes você não sabe o que aconteceu. Assim, você estava no momento certo, teve algum componente, foi a sorte de muitos anos de trabalho, mas assim, muitas vezes você não entende. Então, tento buscar isso exatamente para poder reproduzir. Talvez esse seja o meu lado um pouco mais acadêmico, de estudar as coisas, o que está por trás, qual que é o modelo? Que vou conseguir fazer uma segunda, terceira vez, vou conseguir ensinar alguém a fazer, vou conseguir explicar, e daí vem muito no meu trabalho, inclusive atualmente. Uhum.
Você, atualmente, falando da atualidade, você é um acelerador de negócios chineses no Brasil e você é a pessoa que está por trás da presença de grandes marcas chinesas aqui no Brasil, tanto de tecnologia, smartphones, montadoras de carros elétricos, né? E também tem essa questão que a gente estava falando sobre a questão do live commerce, que na verdade está toda com essa onda do TikTok Shop, acredito que foi lançado em maio do ano passado, 2025, e está numa crescência exponencial ainda, principalmente aqui, eu tenho visto muita demanda, muita busca dos empreendedores e dos ecossistemas que falam de empreendedorismo para ensinar os empreendedores a conseguir fazer a coisa mais consistente, não só de uma forma empírica, né? Que muito empreendedor vai de forma empírica. E aí eu queria que você falasse um pouco também dessa sua expertise aí, como que foi essa sua conexão com essas grandes marcas, trazendo o que a China olha nesse sentido, falando de até mesmo de varejo, vamos falar, de varejo, das montadoras, da parte de tecnologia e dos smartphones. Queria que você falasse um pouco para a gente também como que foi isso, o que eles olham, o que a China olha nesse sentido para o Brasil. Acho que primeiro minha carreira foi evoluindo, foi se desenvolvendo, e aí eu tive 2 experiências como empreendedores, onde as empresas não tiveram sucesso, além daquelas outras que eu comentei, né? Então eu comecei a procurar modelos que pudessem ser sustentáveis. E aí, um pouco pela sua origem familiar minha, um pouco pela essa curiosidade, comecei a olhar muito para a China, e que é um dos mercados que já, desde a época, isso 2010, já estava fazendo muitas coisas diferentes do que o mercado tradicional ocidental, isso em tecnologia e inovação, né? E aí eu entendi que devia acompanhar com mais atenção, estar mais próximo disso, e dentro desse contexto eu acabei recebendo uma proposta para ajudar a trazer a Xiaomi para o Brasil, que é uma das principais marcas de celulares. Na verdade, não só de celular, agora de carros também, isso eu acho que faz parte dessa conversa. Literalmente, de carro a celular. E eu entendi que a empresa, de fato, estava fazendo coisas interessantes, acabei me juntando à equipe, e nisso eu fui muitas vezes para a China, não só para a sede da empresa, mas para conhecer todo o ecossistema, outras empresas de tecnologia, investidores, aceleradoras, enfim, e aí eu comecei a entender um pouco melhor por dentro, porque antes eu acompanhava aqui do Brasil, pela internet, por curiosidade, por literatura. E aí, na Xiaomi me permitiu botar a mão na massa e entender por dentro as lógicas, as estratégias, e muitas das coisas estavam sendo feitas. E depois eu acabei abrindo minha própria empresa, que eu tenho até atualmente, exatamente para esse papel de acelerar as empresas chinesas, principalmente de tecnologia. Como hoje tudo é tecnologia e todas as empresas têm um componente, então acaba entrando um pouco em cada um dos setores, mesmo mercados que anteriormente não faziam muito sentido. Então o que acontece? Acho que quando você olha para a China atualmente, e exatamente isso, essa transformação digital está em qualquer setor. Você comentou de carros elétricos, então, setor automotivo. Até na outra ponta, quando a gente fala de agronegócios, de pecuária, etc., tem muito componente de tecnologia. Você tem, inclusive no Brasil, muitas startups que fazem monitoramento de produção agrícola, monitoramento via satélite, uma série de coisas, drones para fazer fertilização, enfim. Então você tem praticamente tecnologia em qualquer um dos segmentos. E a China, que dependendo do contexto e de como você mede, é a maior ou a segunda maior economia do mundo, ela é uma economia completa. Então você tem todos os setores. Então você tem todos os setores de uma economia gigantesca se digitalizando numa velocidade e numa escala gigantesca. Isso também acho que é uma das coisas que talvez deva se diferenciar, chamar muita atenção da China, a escala. Uma coisa assim, a gente fala, poxa, um país de 5, 10 milhões de pessoas, ok, super desenvolvida, com alta renda, mas é uma população que impacta o resto do mundo com muito mais limitação. Quando você fala de 1,4 bilhão de pessoas, você pode falar de uma renda baixa, de qualquer coisa, mas assim, qualquer coisa que esse país faça tem impacto mundial. Só que agora é o contrário, é um país que inova muito, tem muito dinheiro, começa a se internacionalizar com muito mais intensidade, então ela não está isolada mais do mundo. Então, assim, a gente não pode mais olhar a China, puxa, do outro lado do mundo. Não. Agora, nos últimos anos, o que eu digo, literalmente, a China está aqui.
É isso que eu ia falar. É como se eu ia até... como se a China estivesse ali. Tipo, ela tá ao alcance... Alcance, exatamente. De todo mundo, assim, que se interessa, obviamente. Mas claro, é uma coisa que é palpável, né? Tangível, muito exatamente, fácil. Assim. Se você olhar historicamente a relação Brasil-China, como que ela evolui? Então, assim, você tem a China, aquela que é a China antiga, que a gente falava muito, que é a indústria do mundo, a fábrica do mundo, exportando produtos para o Brasil, sejam produtos que empresas brasileiras vão lá comprar ou marcas internacionais fabricam lá e vendem no Brasil. Essa é a primeira fase. E aí você tem depois a fase do Brasil exportando commodity para a China. Então, agrícola, principalmente mineral, vendendo. E foi quando a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil. É quem mais compra produtos do Brasil, mas gera uma boa parte do nosso superávit da economia. E aí essas foram por muitos anos as principais relações, os principais eixos. Depois, no início dos anos 2000, a gente começa a ter uma fase onde a China começa a investir em infraestrutura aqui no Brasil, 2000 até 2010. Então, muitos aeroportos, empresas de energia, infraestrutura de tecnologia, de telecomunicações. Quando diariamente você acende a luz, uma parte do país está consumindo energia vindo de uma empresa de capital chinesa. Quando você usa internet no Brasil, você pode usar um aplicativo americano, você pode usar um celular europeu, mas a infraestrutura que está por trás é de uma empresa chinesa. Né? Então, no nosso dia a dia, ela já está muito presente. Não é só roupa, não é só aquela bugiganga, aquele negócio que a gente está muito acostumado a ver a China, da primeira fase. Sim. Então, essa é dos grandes investimentos. E aí, depois, 2010 a 2015, até 2020, a gente começa a ter a China influenciando a gente em estratégias digitais. Muita gente começou a ir para a China e falou assim, poxa, eu quero ver como funciona o Super App, quero ver como que a China inova, que ainda é uma parte super importante, porque uma boa parte do mundo ainda não conhece esse lado, mas o Brasil começou a se interessar bastante, principalmente no período da pandemia. Só que agora a gente tem uma fase diferente, Paula. A gente tem a fase dos produtos chineses aqui, das empresas chinesas aqui, empresas de consumo, empresas de tecnologia e agora cada vez mais também de serviços. A partir desse ano, a gente vai começar a consumir alimento, e não é um alimento industrializado, mas redes de serviços de empresas chinesas, que antes de fast food, que antes a gente imaginava só, vou comer um fast food de uma empresa americana, vou de uma empresa europeia no máximo, ou de brasileiros, mas agora a gente vai começar a ter isso também. Sim. Então, os produtos estão aqui, não importados por empresas de outros países, mas trazidos pelas próprias empresas chinesas. Sim. Isso é muito diferente, porque assim, antes a gente chegava lá e comprava o produto. Quem vendia é uma empresa local, é uma empresa ocidental. Então eles conhecem o mercado local. Só que agora quem vende é um produto chinês, uma empresa chinesa. Que pode estar concorrendo com você ou pode estar associado com você. E também trazendo tecnologias e práticas diferentes. Os chineses compram muito carro pela internet, não só o carro elétrico, mas o conceito de vender carros lá também tem uma estratégia, um modelo diferente. Então lá você está me falando que lá na China tem um modelo de negócio em que se a pessoa quiser comprar um carro elétrico, ela compra pela internet. Compra pela internet. Assim, uma boa parte da experiência é online. Você ainda você pode ir lá na concessionária, existem lojas, tudo existe, igual offline. Lógico. Mas você pode fazer uma boa parte do processo online. Facilita a vida. Facilita muito. demais a vida. Então, o que acontece? A tecnologia está presente na vida do consumidor, do dia a dia. Então, assim, coisinhas pequenas, coisinhas complexas, coisas do governo, você consegue fazer tudo dentro de um celular, na prática, né? Sim. Isso eu fico muito impressionada com essa grandeza, né? E cada vez mais se aproximando, né, da gente no nosso dia a dia. Já estava há muito tempo, mas cada vez mais, como eu falei, tá bem tangível, né? Bem tangível. Então, a gente falou no começo do Submarino, que foi o grande e-commerce no ano de 99. Aí depois vem Xiaomi 2014. E qual é que foi o momento em que você percebeu que a China não estava copiando o Ocidente, mas que ela estava já ditando as regras do jogo digital? A minha primeira experiência profissional com a China, não com a empresa chinesa, mas na China, foi nas Olimpíadas de Pequim, 2008.
Eu trabalhava numa empresa de mídia na época que transmitia também as Olimpíadas. E aí passei lá 40, 50 dias. E aí, como eu não sou nem jornalista, nem pessoa de mídia, sou de negócio, eu fiquei procurando, entendendo quais eram as oportunidades. Então, eu ficava circulando o tempo todo, conversando com empresas. 2008. E Olimpíadas, normalmente, é uma grande vitrine para os países que estão se desenvolvendo. Olimpíadas, Copa do Mundo, etc. Sempre tem essa característica. E para a China, 2008 foi muito marcante em Pequim. E aí, eu já tinha ido para a China antes, tinha conhecido a China com uma infraestrutura muito mais precária. Foi a primeira vez em Pequim em 95. Era precário. Serviços eram horrorosos, era aquela poluição absurda que tá no imaginário de todo mundo, aquele mar de bicicletas, etc, etc. E aí, quando fui em 2008, as coisas já mudaram muito. E foi também quando alguns dos aplicativos começaram a dominar o dia a dia das pessoas. Então, aí a gente já nota que tem uma questão de crescimento rápido, em escala, em 13 anos. Aí você está falando, sim, 95 para 2008. Sim, em pouquíssimo tempo. Por isso a questão da escala é assim, em pouco tempo, numa escala muito grande. Então, isso são as coisas mais representativas. Em 2008, comecei a ver marcas de consumo locais, coisa que não via antes, de qualidade. Então, antes, qualquer coisa de qualidade era uma marca ocidental, uma marca japonesa, coreana importada. E aí, na China, em 2008, já comecei a ver marcas despontando, usando estratégias mais sofisticadas. Não é aquele negócio de uma propaganda meio tosca ou colocar simplesmente na loja, esperar que as pessoas vão lá e compram. Sim. Então, tinha já isso. E algumas marcas começavam já a se internacionalizar. E aí, quando eu passei o tempo lá, o dono da empresa, o meu chefe, a gente olhou e falou assim, em algum momento esse pessoal vai começar a ir para o Brasil com esses produtos. Não só os produtos de baixo valor agregado, mas produtos de marca mesmo. E foi quando eu me dei conta nisso. E aí comecei a negociar com algumas empresas, a gente fechou algumas parcerias na época, eu falei, só que a gente tem um gap muito grande de saber entender a cabeça deles, como negocia, como que eles pensam, e foi quando me despertou as primeiras oportunidades. O que eu vou fazer? Vou ajudar empresas a irem para o Brasil, vou levar produtos, vou fazer negócios, e aí foram as primeiras provocações que eu tive. E muitos anos depois, esse período acompanhando o que estava acontecendo no mercado, etc. E aí, quando chegou a hora da Xiaomi, eu falei, acho que agora é o momento, tá? Começa a se amadurecer a oportunidade. Nesse período, cheguei a fazer alguns outros projetos também. As empresas de tecnologia da China ainda não queriam vir para cá, porque tinham outros mercados prioritários. Então, ainda teve um gap de poucas marcas vindo, mas eu falei, a questão de momento, questão de timing. Não é que eles não vão vir, em algum momento vão. Então, para mim, foram muitos anos de certa forma, preparação para isso, né? Então, fazendo projetos menores, fazendo muitos contatos, relacionamento, criando esse negócio. Depois você deu sorte. Deu sorte, né? Aconteceu e deu sorte. Mas e aí, acho que faz muito parte desse entendimento de formas de fazer negócios entre chineses e ocidentais e brasileiros também, né? Os brasileiros adoram se relacionar, tem um relacionamento muitas vezes profissional e pessoal que se misturam, a forma de criar conexão. Os chineses fazem isso de um jeito diferente, mas também fazem. Então a gente tem algumas similaridades, né, com os chineses. Os americanos e europeus são muito mais diretos, transacionais. Se ele confia em você, vamos fazer negócio e acabou. A gente tem que criar um pouco de afinidade, gostar do outro lado também, criar um pouco de empatia. Eu falei, agora confio em você para fazer negócio. Os chineses também. Então fui começando a aprender um pouco mais, óbvio. Por ter nascido em uma cultura, uma família chinesa, entendia isso, mas nunca tinha feito isso na prática, né? Não tinha vivido. E aí isso, a partir das Olimpíadas, comecei a fazer, e depois dentro da Xiaomi executando, e aí numa estrutura de uma empresa chinesa que estava se internacionalizando. Isso foi um case interessante, porque a maior parte das empresas chinesas, Paulo, e de uma forma geral, quando ela se internacionaliza, ela manda um executivo do seu headquarter, ou alguém que conheça um pouco de mercado internacional e vai lá, estuda um tempo, monta uma estrutura, monta a equipe, etc. A Xiaomi já nasceu aqui no Brasil, na época, como uma equipe brasileira. Todo mundo local, e facilitou muito o executivo-chefe internacional na época ser brasileiro, então ele conhecia pessoas daqui e montou essa equipe. E ela teve uma certa facilidade nisso, mas a gente tinha pouca interlocução
com o headquarter. Entendi. Assim, por ser totalmente brasileiro, também conhecia menos a China, coisa que é exatamente o oposto, no contrário. E esse é uma das questões que a maior parte das empresas chinesas ainda enfrentam, aprender a se internacionalizar. Antes, o produto chinês chegava aqui por empresa brasileira ou empresa internacional, importando e exportando. Agora, o produto chinês chega aqui pela própria empresa chinesa. Só que ele não só importa, ele tem que contratar, ele tem que vender para clientes, ele tem que montar uma rede de distribuição, logística, meio de pagamento, finanças, etc. Todas as dificuldades e questões que a gente tem aqui no Brasil. Então, essa é uma grande barreira e acho que aí reside uma boa parte das oportunidades para a gente. E assim, eles precisam de parceiros locais, precisam de profissionais, precisam de executivos. E aí é onde a gente entra para poder suportar todo esse desenvolvimento. Né? Falando ainda dentro desse tema, o que você precisa desconstruir diariamente ou com constância? Não vamos dar um período aí diariamente, né? Mas com certa constância, o que você precisa estar sempre desconstruindo sobre essa questão da China digital nas suas consultorias, para as pessoas que te acessam, que te procuram para fazer negócio com a China? O que você precisa desmistificar, por exemplo? Também, eu acho que é desconstruir e desmistificar. Sim. É um trabalho dos dois lados, né? Os chineses vêm para cá também sem conhecer muito os brasileiros. O mercado brasileiro. E os chineses, a primeira coisa é a cultura, com certeza. A comunicação, cultura, o ambiente de negócios. De lá, assim como qualquer estrangeiro, ouve um monte de coisa do Brasil, lê, e quando chega aqui, eles ficam surpresos, porque uma boa parte... Quando você eles absorve pensam que da tem mídia, o jacaré na rua, a onça na fica esquina, pendurado e que a gente nas fica florestas. que o macaco tá no fio elétrico. Exatamente. Porque eu já ouvi isso, né? Eu pensava que era, e não é, não é. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é venha para o Brasil. Assim, você pode chegar aqui e decidir não vir, não fazer negócio, mas pelo menos você viu aqui no chão, conheceu, conversou com as pessoas e entendeu o mercado de fato, não pela internet. Mas uma boa parte das questões é a questão de como que é o mercado de fato, como que é o mercado brasileiro, e quando a gente olha para a China, é exatamente a mesma coisa. A China ainda tem a fama de ser um país comunista, que assim, é um modelo, inclusive isso é importante, eles se chamam modelo socialista chinês. Então, é diferente do comunismo puro que surgiu lá na Rússia, etc., nos mais puristas teóricos. E é um modelo totalmente adequado chinês, tá? Questão, óbvio, do modelo de governo. E tem um componente sempre muito importante, mão de obra escrava, a tecnologia ainda muito atrasada. Então tem todo esse imaginário popular que foi construído ao longo dos anos, e principalmente porque a gente, primeiro, se você lembrar bem na escola, quando você foi, quanto você aprendeu sobre China? Se teve 2 parágrafos, foi muito. A figura, a minha memória é o chapéu em formato de triângulo, e a pessoa mexendo com a terra com uma, tipo, colhendo uma horta, arroz. Alguma coisa assim, arroz, exatamente. E isso até hoje é assim. Então, claro, isso aqui a gente daí lá ensina, atrás, né? mas não mudou muito. Essa é a realidade. Não mudou muito a imagem que as pessoas têm. Não mudou muito a imagem. E assim, todo mundo que aqui no Brasil vai para a escola aprende isso. E depois, o que vem pra gente sobre a China mais atualizado vem da mídia. E da mídia, principalmente, uma mídia que está muito conectada à mídia ocidental. Então, muito do que a gente absorve de informação internacional vem de veículos de comunicação americanos ou europeu. E aí vem para cá, a gente traduz e publica. Então, nos grandes jornais, nos grandes portais, a gente tem lá notícia da agência X, agência Y. E aí, quando você recebe aquela informação, já tem o viés e os filtros deles, independente de serem bons ou maus. Às vezes são até bons, mas sempre não é não é uma informação de primeira mão. Só para você até ter uma perspectiva. A gente tem atualmente, Paulo, 4 correspondentes brasileiros de veículos de comunicação grande brasileiros na China. 4. Os chineses têm cerca de 30 a 40 aqui no Brasil. Então, 30 a 40 jornalistas falando sobre o Brasil para os chineses. 10 vezes mais, né? Exatamente. E sendo que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, e o oposto não é verdade. É assim, o Brasil é o 8º
maior parceiro comercial. Sendo o 8º, a gente já tem 30 jornalistas dele. Isso, jornalistas, só falando para mídia, falando para a grande população. E, óbvio, veículos especializados. Então, todas as informações que a gente tem sobre a China são filtradas, enviesadas, etc. E, atualmente, pelas redes sociais. E uma boa parte das redes ainda são ocidentais. E óbvio que você tem já as redes chinesas, que é outra parte dessa nossa conversa. Então, assim, dentro disso, todo esse imaginário popular fica se perpetuando. Então, isso, obviamente, começa a mudar nas novas gerações, mas pessoas até 40, 50 anos, com certeza ainda tem a imagem dessa pobreza, dessa dificuldade toda, de que as pessoas trabalham 24 horas por dia, sei lá, essas coisas todas. E aí o meu trabalho é exatamente desmistificar isso, primeiro passo. Então por isso que eu digo, para mim, a China, Paulo, é mais do que um trabalho, é uma missão de vida. Assim, essa conexão Brasil-China, independente se eu ganhar dinheiro ou não. Para mim, eu falo assim, olha, eu vou te explicar o que é China para o brasileiro e para o chinês o que é Brasil. E aí você vai decidir o que você vai fazer com isso, se você quer fazer negócio, se você quer passear, tanto faz. Mas você precisa entender bem, de fato, além do que está no tradicional. Então são esses pontos. Outros são pontos assim do nosso modelo de trabalho, das nossas dificuldades legais, jurídicas, burocráticas, contábeis, etc. E aí sim entra no detalhe mais processual, né? Mas são essas coisas. E a forma que a gente tem de trabalhar, viver a vida também, eles conhecem os brasileiros pela internet, pelos filmes, e os nossos filmes também. Agora a gente começa a ganhar Oscar, mas os filmes antigos não são tantos. O que fez mais sucesso na China, eu lembro sempre muitos falando Cidade de Deus. Imagina assim, se você só conhece o Brasil pelo único filme, por esse, ele é uma situação pior do que o cara achar que tem jacaré na rua. Sim. Para o Brasil também, se a gente pensar qual que é o filme chinês que você conhece, qual que é a série que você conhece, agora a gente começa a ver o C-drama, né? Tem o dorama, tem as séries coreanas, japonesas e agora tem séries chinesas. Só que quem consome isso são pequenos nichos, pequenos grupos, uma geração mais jovem. Aí sim tem uma mudança de mentalidade. Então essa relação Brasil-China, ela está mudando não só pela intensificação dos negócios, mas pelo consumo maior de tecnologia e de conteúdo vindo pelas redes sociais e pela internet. Então os mais jovens começam a ver a China completamente diferente. Se você perguntar para uma criança agora de 10, 13, 15 anos, um jovem, o que é a China, vai ser uma resposta diferente do que a gente vai ouvir de uma pessoa de 50 anos. Né? E é o mesmo país. Você também é parceiro Alibaba aqui no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente, como parceiro Alibaba no Brasil, né? Como que você vê de perto a educação executiva deles e o que o gestor brasileiro mais tem dificuldade de entender sobre a velocidade de execução chinesa, que é o famoso China Speed, sabe? Legal, assim, eu sou parceiro de uma divisão específica chamada AGI, que é Alibaba Global Initiatives, que é um braço de educação. Ele foi criado... Educação corporativa. Educação corporativa. Ele foi criado pelo próprio Jack Ma, com um órgão da ONU na época. Primeiro que o Jack ele tem um background de professor. Antes de ser empreendedor, a gente tem aquela história, né? Ele deu aula, ensinava inglês, etc. Então, ele tem educação no sangue. E ele, junto com o órgão da ONU, criou isso para disseminar conhecimento sobre digital, principalmente para países emergentes, países de baixa renda, etc., para poder entender como se digitalizar. E aí, a partir desse processo, eles criaram vários cursos, vários programas, e eu comecei a ajudá-los durante a pandemia para disseminar esses cursos e programas aqui para o Brasil. Primeiro, e principalmente ainda são online, trazendo as estratégias digitais e modelos de negócio, mentalidade de empresas chinesas e principalmente empresas chinesas de tecnologia. E aí que começam as questões, né? Assim, mais do que simplesmente dizer que tem estratégias diferentes, e é o que você comentou, primeiro tem uma mentalidade e tem uma base cultural muito diferente. Sim. E acho que uma das mais importantes, Paulo, é assim, a questão de como a gente lida, como a gente se posiciona como sociedade
versus indivíduo. Então, assim, no Ocidente, e aí tem muita discussão sobre liberdade, direitos humanos, muito misturado dentro disso. Então, assim, no Ocidente, a gente preza muito pelo bem-estar pessoal. Então, assim, poxa, eu estou bem, eu estou em desenvolvimento, eu estou atingindo minhas metas, enfim, sou eu no centro das discussões. No Oriente, de uma forma geral, a base são os grupos, o social. Bem comum. Então, assim, e inclusive o principal filósofo chinês, o Confúcio, fala muito disso. Para alguém estar bem, ou para um país estar bem, a família tem que estar bem, os governantes, então todas as camadas sociais têm que estar bem para que todo mundo individualmente esteja bem. Então, e o social e o grupo, ele prevalece sobre o indivíduo. E aí isso tem um desdobramento incrível no dia a dia das pessoas. E aí quando a gente leva para a gestão, e essa velocidade chinesa, ela tem um desdobramento direto disso. Por que é rápido? Aliás, por que muitas vezes é devagar? Óbvio que tem o ritmo das pessoas, o ritmo da cultura, o tempo que a gente tem disponível, etc, etc. Mas muitas vezes tem como que a gente chega para começar a executar determinado plano ou determinada ação. E você nota que é uma coisa que vem de base, né? Totalmente. Tá no DNA e no dia a dia. É uma coisa que vem de base, que tá no DNA, que vem de dentro de casa. Sem dúvida. Então, eu não tem nada a ver com nenhum tipo de discurso aqui, mas eu acredito que tem base quando você tá... muito do que a pessoa tem dentro da casa dela. Sem dúvida. Né? Então, a gente está falando de uma coisa que ela é profunda, enraizada e primordial. E reflete... Sim, em tudo que a gente faz, né? O meio empresarial, o meio profissional é reflexo dessas coisas. Se a gente não entende isso, o que a gente vai ver como estratégia é muito superficial. Porque você vai tentar aplicar aquilo lá porque você acha interessante, mas você vai ver que não é aplicável diretamente só naquela ação, aquela estratégia. Porque ela tem alguma coisa por baixo, por trás, que a gente não enxerga e não entende. E que não é adequado para o Brasil ou para qualquer outro mercado. Então, essa questão do social, que acontece? Então, assim, tem uma expressão em inglês que chama disagree and commit. Você pode discordar, você vai conversar, mas depois que estiver de acordo, todo mundo vai executar aquilo lá. Então, só que no Ocidente, de uma forma geral, e no Brasil é muito intenso, assim, eu discordo, eu a gente não está alinhado e eu não vou fazer o que é isso. A gente chegou em consenso, ou não é um consenso, numa decisão de grupo ou numa empresa, só que aí eu fico sentado naquele negócio e não faço, porque eu não concordo. Ou as discussões levam tanto tempo que daqui a pouco a gente perdeu o timing, ou levou muito mais tempo do que deveria, etc, etc. Nas estruturas asiáticas, de uma forma geral, e aí não é só chinesa, tem muito a estrutura hierárquica, é tudo muito hierarquizado, então isso vem desde a família, e o que é interessante, porque se reflete numa coisa do dia a dia. Quando você, no Ocidente, a estrutura familiar, mais tradicional, pai, mãe, filhos, primos, tios. Só que nos chineses, você sabe quem que é o seu tio do seu lado da sua mãe, se ele é mais velho ou mais novo que a sua mãe, pela nomenclatura que você tem. Então é uma estrutura, é quase como uma patente militar. Então um cargo. É como se fosse... usa algum sufixo no nome. Imagina, exatamente. Prefixo. Então, assim, é um tio XYZ, eu sei que ele é do lado da minha mãe e ele é mais velho que a minha mãe. E aí outra variação, ele é mais novo que a minha mãe. Entendi. Então eu tenho uma família gigantesca, eu não conheço ninguém. E aí chega um dia, minha mãe fala assim, esse daqui é o seu tio, isso, aquilo. Não o nome dele, mas essa nomenclatura. Eu sei que ele é mais velho que minha mãe. E isso mostra as organizações das estruturas familiares. Tá? Outra característica é, no nome de cada pessoa, o sobrenome vem antes. Então aqui no Brasil, é o nome do sujeito, mais da pessoa, mais o sobrenome dele. Esse é o nome completo dele. Na China, e em muitas culturas asiáticas e até em outros países, o sobrenome vem antes. Então, no meu caso, meu nome é Yin Xie. É que o meu nome veio ocidentalizado, adaptado, porque eu nasci no Brasil. Mas meu nome em chinês é Xie Yin, ao contrário. Então, isso mostra a sobreposição, a importância do coletivo, que nesse caso é a família, sobre o indivíduo. Então, para mim, eu sou Xie antes de ser eu mesmo.
entendeu? Entendi. Então, tudo isso se reflete nas estruturas, nas empresas, nas hierarquias. Então, uma estrutura mais rígida. Então, as pessoas executam com menos discussão, o que, óbvio, aí não é um juízo de valor, estou só falando que é assim. O que abre menos espaço, talvez, para discussões, para debates, para criatividade, muitas coisas, para soluções muito diferentes. E olha o antagonismo que tem aí. Perfeito. Não tem tanto espaço para criatividade e tal, mas inovação, talvez, e a China é a inovação. Então, aí são modelos de inovação diferentes. Sim. Então, acho que por isso que é tudo desdobramento. E aí vem muito da questão que, inclusive, você me perguntou antes. E aí, de algumas questões de um lado mais da desmistificação. Poxa, a China só copia, só faz... Então, assim, primeiro ponto nessa visão, se a gente pegar historicamente a civilização chinesa, então isso é super importante. Você tem a China, país, você tem a etnia chinesa. Então, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, descendente chinês. Então, minha etnia de origem é chinesa. Eu não nasci na China. Assim como você é brasileira, seus filhos se nascessem em outro país, iam ser brasileiros de etnia também. Não étnicos, mas assim, não de nacionalidade, de origem. E você tem a cultura chinesa também. E aí você tem a civilização. Então agora a gente adora chamar de camadas, né? Então tem várias camadas que dependem do que você está se referindo. E é importante essa distinção, porque muitas vezes você está falando só de um recorte específico disso. Então, assim, a cultura chinesa e asiática ela é muito baseada e ela dá muita importância no aprendizado, no processo de aprendizado. E às vezes um processo muito mecânico também. Por isso que é uma repetição. Então, vou aprender a língua, vou ficar escrevendo o ideograma 10, 100, 1000 vezes até chegar na perfeição daquele negócio. Então, é um processo de repetição. E é um aprendizado constante. E aí, quando você tem um desenvolvimento, eles costumam fazer muito isso. Vou pegar esse copo aqui, vou fazer ele milhares de vezes, ele vai sair o copo perfeito. E aí eu vou ter a oportunidade de entender esse copo com tanta profundidade que vou fazer um copo novo, já entendendo, mas ele vai estar baseado em um negócio. Não é porque simplesmente eu copiei. Ele é uma evolução. Então, uma boa parte da mentalidade chinesa de copiar, ela tá calcada num processo de evoluir alguma coisa. Eu copiei, Entendi. Eu vou executar, eu vou fazer, e aí, em algum momento, eu vou conseguir desenvolver melhor. E, assim, não são só chineses. Se você pegar todas as grandes economias, no início, na sua origem, mesmo a Inglaterra, mesmo os Estados Unidos, também copiava do que tinha antes. O Japão também fazia isso. Então, tinha muito essa visão. Então, por isso a visão de uma inovação, às vezes você pode chamar de uma inovação incremental, enfim, a nomenclatura que for, mas ela é muito baseada numa execução exaustiva, numa melhoria em cima do que já existe, óbvio, que aí você acaba também limitando um pouquinho. Mas ela está muito ligada à realidade e aplicação. Então, ela vai estar muito mais próxima para resolver uma dor, um problema, do que alguma coisa totalmente exponencial que vem de uma outra, vem de um insight muito grande que talvez para uma boa parte desse meio inovador chinês tenha menos espaço. Seriam duas formas de escala, né? De exponencialidade. E pelo que você está me falando aqui, a China, a escala dela é de tanto praticar até conseguir criar o objeto perfeito e a partir dali criando outros e outros e outros. Sim. E aí, quando você tem isso, o que acontece? Você desenvolve otimização, você desenvolve capacidade naquilo lá e você desenvolve talentos. As pessoas vão entender daquela questão com muito mais profundidade. Mas ela não tira espaço também para surgir coisas totalmente diferentes ou exponenciais também. E por isso que eu estava falando naquela hora. A civilização chinesa é uma das que desenvolveu mais grandes inovações do passado. Então, da pólvora, bússola... Astrolábio. Até dizem que o futebol foi inventado pelos chineses. Você sabia, Paula? Não. Essa é uma história engraçada. Essa eu não ouvi ainda, não. Então eu vou te dar um insight importante. Até no site da FIFA, agora eu não sei, faz um tempo que eu não vejo. Estava lá as primeiras modalidades de futebol antigo, não das regras modernas da Inglaterra, foram jogadas na China.
as mais antigas. E aí o que eles brincam que não continuou porque era com a cabeça dos inimigos, então isso não foi muito prático para continuar. Mas era verdade, assim. Tem alguns vídeos até no YouTube que você vê lá. Tem. Enfim, então, assim... O pessoal jogando bola com a cabeça do inimigo, eu tô brincando. Era com bola de verdade. Mas então, assim, você tem, você tem várias dimensões possíveis disso, e agora tem a escala e todos os produtos. Então, você vê os produtos, só que aí tem um componente importante, Paulo. Quando a gente fala muitas vezes de inovação, ele está numa descoberta científica, está num produto, está numa forma de solução, só que cada vez mais também tem inovação em gestão, inovação em modelo de negócio, como ganhar dinheiro, e os chineses estão fazendo bastante disso. Então tem camadas, e por isso que muitas vezes você vê alguma coisa da China e você fala, poxa, mas isso daqui não tem nada demais. Mas quando você olha, eles estão ganhando dinheiro de uma forma diferente. Tem soluções e ferramentas e estratégias de uma forma diferente. Que isso tem se desenvolvido muito nos últimos anos também, aplicações. E aí eu vou dar um exemplo muito prático disso, que a gente absorveu diretamente. O nosso Pix tem uma inspiração muito direta no que eles fizeram de pagamento via celular. Só que aí a gente também inovou, a gente não uma inovação, mas trouxe um diferencial importante na interoperabilidade. Então você tem um banco A, eu tenho um banco B, a gente usa Pix. Na China não tem isso. Então você tem, é como se fossem grandes bandeiras de cartão de crédito. Então eu tenho o meio de pagamento A, você tem o B, a gente não transaciona. Ele transaciona dentro da plataforma. Entendeu? Então, essa foi uma melhoria muito importante que a gente trouxe baseado no modelo chinês. Quando as primeiras vezes que você olha lá, você fala, poxa, é legal pagar com celular e tal, mas ele trazia muito mais profundidade. Quando a gente trouxe o Pix, basicamente, foi a grande ferramenta de bancarização de muita gente. Foi. Muita gente não tinha nem conta em banco digital. Não. E aí ele começou E aí o brasileiro que é criativo, ele manda mensagem pelo Pix. Isso, genial. Você já viu isso, né? Claro. Manda 1 centavo, uma mensagem, né? Quando alguém te bloqueia. Sim. Isso eu já ouvi falar, né? Sim. Sei lá. E pessoas até sendo... a polícia investigando isso, porque virou um canal de comunicação. Virou alguém, um canal... tava stalkeando. Mas esse é o nosso uso criativo, Paulo. Sim, brasileiro, nós somos imbatíveis. Por isso, nesse modelo, e aí esses modelos opostos, tem muito espaço para criação, criatividade, discussão, e aí são modelos diferentes. E eles são aplicados de formas diferentes, em ambientes, situações diferentes. E acho que o modelo mais interessante é quando você consegue juntar as forças dos dois lados para poder criar negócios novos ou empresas novas, enfim, coisas diferentes, né? A gente já está caminhando para o final. Tem um tema que a gente já falou, que foi a questão do TikTok, de live commerce. Vou fazer uma pergunta sobre isso. E aí, o TikTok chegou em maio, né, 2025, cresceu muito. Lá, o número, acho que são 1.380 bilhão de pessoas conectadas na rede, que lá se chama Douyin. Douyin, isso. Falei certo? Certinho. Douyin. E aí, o live commerce, né, no Brasil começou com os grandes varejistas, e você fala que o segredo disso está no social. Como é que as marcas brasileiras elas podem migrar do formato de TV Shop para o entretenimento que vende de verdade, mas sem ser cansativo, na sua opinião? Legal, Paula. Porque senão fica só aquela coisa, né? Aqui, né? Exatamente. Mas sabe que, na verdade, tem espaço para todos os formatos. Se você pensar assim no varejo como um todo, você tem espaço para uma loja, uma boutique que tem um atendimento. Mas vamos falar. Perfeito. Vamos falar. Por que eu estou perguntando isso? Vamos falar com aquele empreendedor, com o pequeno, com o que? MEI, PME, pequena, média empresa, e MEI. Legal. Sabe? Porque eu acho que isso conecta muito. A maioria é o movimento do Brasil, exatamente, o motor né, do empreendedorismo brasileiro. E ele casa muito exatamente com o perfil do empreendedor, desse MEI, do brasileiro, e dessa criatividade também. O que acontece? Um modelo... O que é um live commerce, um modelo chinês? Por que eu faço essa distinção?
Porque assim, quando as primeiras ondas de live commerce que a gente teve no Brasil e essa falta de entendimento das camadas, é assim, a gente copiou simplesmente vender e-commerce com vídeo, ao vivo. Então assim, poxa, tá bombando na China, etc. O que é o live commerce? É uma pessoa no vídeo vendendo ao vivo. E aí você clica no botãozinho e compra na hora. Essa era a percepção da maior parte das pessoas. E aí muitas empresas brasileiras começaram a copiar e tentaram fazer. E aí não funcionou. E aí fala, poxa, o live commerce não funciona. Não, você não copiou correto. Você copiou, é igual você vai copiar um calhamaço e pega só a parte de cima porque você não tinha acesso ao resto. E aí você achou que você copiou correto. Era isso que aconteceu. Então você vai dar aqui uma pérola, né? Tipo, você vai dar a dica de ouro aqui. Então, aí o que é importante? O social, é por isso que o live commerce ele tá dentro de uma camada de social. Ele pode ser uma das variações ou uma das funcionalidades do social. Porque ele tem que estar conectado, e é o que isso acontece na China, em plataformas que fazem recomendação, plataformas que têm conexão entre os usuários, redes sociais, que não é simplesmente botar o vídeo para vender, entendeu? E aí o que acontece? Tem um ponto também importante, botar o vídeo para vender e que faz a distinção da venda via TV que a gente tinha no Brasil, o primeiro formato, eu digo, mais básico. Antigamente a gente assistia num modelo vertical. Então, estava sentado, é uma TV, estava assistindo. E o live commerce chinês é um sujeito numa tela vertical. O que acontece? Uma distinção sutil, mas importante. Quando você está na TV, normalmente você está num ambiente mais relaxado, você está lá distante. Você tá, e às vezes tem uma mesa, às vezes tem alguma coisa. Então, você tá lá. O celular tá aqui na palma da mão. Tá na palma da mão. E quando você tem uma pessoa na vertical, lembra quando você faz uma reunião no celular. A pessoa está conectada, está conversando com você. Então, essa interatividade, essa conexão com o apresentador é muito maior. Então, você cria uma atenção maior. É muito mais difícil você tá numa live de celular, você fica sentado só ouvindo do que na TV. Então, antigamente, você ligava a TV, deixava lá e às vezes você nem tá prestando atenção. E aí, você passou 5 minutos, ouviu, acabou. Numa live commerce, normalmente você tá prestando muita atenção. Porque ela tem uma postura, o usuário tem uma postura de engajamento muito diferente com o negócio. Esse é o primeiro ponto. E as pessoas conversam com eles não simplesmente vendem, que é o que você também começou a fazer lá. Ela cria uma conexão, cria entretenimento, ensina você, tem uma série de coisas que o formato de vídeo, principalmente ao vivo, nos proporciona. E o ao vivo também é super legal, porque as pessoas começam a perceber que se eu não assistir aquela hora, eu perdi alguma coisa. Então, esse FOMO, essa sensação. Poxa, e aí eu trago muito exemplo das grandes lives da época da pandemia, que assim, se você lembrar, antigamente a gente assistia pouca coisa ao vivo na internet. Era tudo Netflix, YouTube, explodiu ao vivo. Eu preciso assistir a live de música do fulano de tal, porque toda vez que ele faz, ele fica bêbado, ele cai, ele xinga, ele faz um monte de coisa engraçada, além de cantar, obviamente. E se eu não assistir, o dia seguinte alguém vai me contar, e aí, poxa, só que eu tô ouvindo de segunda mão, eu não assisti lá. Então você começa a valorizar o ao vivo. O FOMO, pra quem não sabe, é Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Ficar de fora, exatamente. Tá por fora do negócio. Então o ao vivo, ele traz muito isso. Então quantas coisas a gente assiste ao vivo, para de fazer, assiste ao vivo, porque não só pelo conteúdo, mas o medo de não ter assistido ao vivo e alguém me contar, só saber de segunda mão. Então, as lives são isso. Então, tem esse componente do live commerce, assistir, engajar, as pessoas te responderem na hora. É um diferencial gigantesco com TV. Então, antigamente, você assistia o cara na TV, ele falando, se ficava com dúvida, você tinha que ligar. Ou procurar em algum lugar. E aqui na live, Você lembra do Ciro Bottini? Claro. Exatamente isso. Ciro. Então, assim, ele tem técnicas de venda, só que técnicas de venda de one way, de uma mão só. Então, só que ele não respondia lá. Não. Então, os apresentadores de live, e aí são as oportunidades para os MEIs, para os pequenos empreendedores, e principalmente para quem tem muito hábito de vender em loja ou tem capacidade de empatia, de conversar, exatamente isso. Eu abro uma câmera, começo a falar com as pessoas e eu interajo.
Não simplesmente fico falando. Porque eu posso estar como papagaio falando e as pessoas perguntando e eu não responder e não adiantou nada. Não. Aí eu coloco um vídeo gravado e deu na mesma coisa. Então, essa é a grande beleza das lives e das vendas via live. Então, essa interatividade, tanto de espontaneidade também, não é alguém simplesmente tentando te empurrar alguma coisa, é alguém que usa o produto, é alguém que valida, porque é o seu rosto. Eu assisti lá a Paula me falando que aquela maquiagem é boa, se não for boa, amanhã eu entro lá, Paula, pô, você me apresentou esse negócio e não funcionou. E aí a pessoa vai lá e fala mal na frente de todo mundo, aí você fica sem jeito. E aí você aprendeu, fala, não, só vou real apresentar time, all the time. All the time. E aí você vai ficar esperto e só vai apresentar produtos que você sabe que são bons. Por mais que você esteja ganhando dinheiro, você vai restringir. Então, isso tudo, para os nossos empreendedores, para os nossos meios, tem uma oportunidade gigantesca. É fazer live, tirar a dúvida ao vivo, ser autêntico dentro desse, gerar entretenimento, engajamento, ensinar e no final das contas vender e ganhar dinheiro, né? Então o live commerce nos propicia isso, Paulo. E agora, para o nosso tema final, e que a gente tem aí um convite, né, para quem assistir esse episódio, a gente sabe que a gente está aí com uma expedição inédita, né, pro Beyond Expo, que é o maior evento de inovação da Ásia, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque o Macau e o Asia Latam Tech Forum, que é o seu palco, o nosso palco, né? Que a gente mostram uma aproximação estratégica, né? Além de carros elétricos, smartphones, qual é a próxima fronteira de tecnologia que vai desembarcar no Brasil e que ainda ninguém está olhando, você sabe? Lá na feira tem um monte. Então, quer dizer que tem que ir na feira. Mas a gente pode dar alguns spoilers, Paula. Por favor. Legal. Eu acho que, bom, a gente está aqui no início do ano, né, gravando esse episódio, e provavelmente muitas pessoas já vêm acompanhando uma das grandes tendências desde o final do ano passado, são dos robôs. A Beyond é um dos principais eventos onde você pode acompanhar essa tendência de perto. E é onde a China está tangibilizando muito essa vantagem competitiva. Porque os robôs não são só os brinquedos de antigamente. O robô tem inteligência artificial. Então na verdade, são duas grandes tendências, duas grandes tecnologias, né? Robotização e inteligência artificial junto em um produto só. E o que é interessante, a Beyond já vem trazendo isso há 3 anos. Então, tudo que a gente está vendo agora, poxa, vê na internet, vê os vídeos, se esse vídeo aqui foi gerado por inteligência artificial, na China vem mostrando já há 3 anos. Lembro, no ano passado, no evento, tem a Beyond, ela tem vários dias de eventos, tem atividades também de network, etc. E tem um jantar de gala, que eles chamam lá, onde juntam os convidados, os principais palestrantes, e é um jantar. E na apresentação do jantar foi feito, um dos números foi um robô tocando um piano. No ano passado, já assim, no meio do ano. E agora a gente está começando a ver algumas coisas e fala, poxa, é ou não é assim? E então, lá na Beyond a gente consegue tangibilizar e conhecer as empresas de perto. Muitas empresas que a gente só vê pela internet, algumas que a gente nem conhece. Aliás, uma boa parte, né? A gente só fica ouvindo de empresa de robô dos Estados Unidos, é sempre aquela única, que foi vendida inclusive para os coreanos 2 anos atrás. Na China, empresa de robô tem pelo menos 120. Que tem nível de qualidade. Se pegar as que são de segunda linha, você tem centenas e centenas. E a Beyond mostra muito isso. Os carros elétricos, aliás, carros voadores. Carro voador também, todo o imaginário popular. No ano retrasado, o primeiro carro voador comercial foi lançado lá na Beyond também. A primeira vez que teve a exposição. Então lá tem muitos produtos sendo lançados. Tem também alguns dos grandes empreendedores, investidores falando das tendências e inovações, discutindo também muitas das possibilidades. E de fato, é o que você fez a abertura. A gente não está falando só a China hoje, e não é só o mundo hoje, é o do futuro.
porque isso cada vez mais está vindo. Então, vou dar alguns insights. Os carros elétricos chineses que estão começando a vir para o Brasil, os próximos modelos vão com inteligência artificial embutida. Só que é um AI... exatamente, Só que não é um AI do ChatGPT, do OpenAI. É um AI chinês. E aí é o que está movendo o mundo, está integrando. Os celulares chineses que a gente vai comprar, e aliás, que a gente já vem comprando nos últimos 2 anos, vem com AI chinês também. Então, aquela edição que quando você clica lá, a foto da pessoa aplica um filtro. Aquilo lá tem AI chinês. Então, isso vai estar cada vez mais presente em grandes produtos de tecnologia super sofisticados, quanto o celular, quanto um carro, quanto o brinquedo. Quanto o que os nossos filhos, nossos netos vão brincar nos próximos anos. Quanto o que a gente vai usar no nosso dia a dia no trabalho. Quanto o que a gente vai usar na nossa rotina. Então, isso está sendo apresentado já pela Beyond desde o início. E os próximos lançamentos e as discussões das tendências acontecem lá. E tem uma coisa importante, Paula, a Beyond ela tem a facilidade de ser um evento na China que é muito amigável para estrangeiros. Então, tem muitos grandes eventos chineses com super tecnologia, super lançamento, que você vai lá e o cara só fala chinês, só não tem Você quer dizer que é uma feira, um evento inclusivo, né? Tipo... Inclusive para ocidentais, totalmente. E consequentemente para os brasileiros. Então, é mais fácil. Macau é uma cidade super legal, turística, tem essa relação afetiva com o Brasil por ter sido também colônia portuguesa. Você vai na rua, você identifica arquitetura similar a algumas cidades brasileiras nossas. Todas as ruas têm placas em português. Não tem muita gente que fala português agora mais, mas você sente uma certa familiaridade, uma cidade turística muito, muito interessante. E ela agora também é oficialmente um hub de negócios com o Brasil. Então, o governo, não só com o Brasil, com o país de língua portuguesa. Então, o governo federal chinês designou não só Macau, mas a região como hub. Então, tem muitas infraestruturas, recursos lá para as empresas brasileiras, empresários, executivos brasileiros que vão lá. E aí, não só olhar Beyond, mas também falar, poxa, quero fazer negócio com essa empresa aqui, pode se utilizar de tudo que tem desses recursos lá. Entendi. E fala pra gente um pouco mais do palco em si, Asia Latam Tech Forum. Legal. Como é que foram as edições anteriores? O que se espera agora em termos de conteúdo? Fala um pouquinho pra gente. Legal. O Asia Latam ele foi criado já há 2 anos. Esse ano vai ser a 3ª edição. Exatamente com o objetivo dessa aproximação. Tanto nossa com eles, quanto deles com a gente. Tem outras nacionalidades que vão palestrar nesse palco? Nesse palco, normalmente tem, assim, o Asia Latam, mas eu diria que 80% são de brasileiros que estão nesse palco. Existem outros palcos multinacionais também, então tem China, Europa, até específico para a França, para o Japão. Então eles começaram a perceber a necessidade de uma aproximação maior. E aí quando eles viram que o Brasil e, na verdade, a América Latina como um todo é o grande destino agora dos negócios, então precisamos de uma interlocução de maior qualidade. Não é simplesmente convidar 1 ou 2. Então, o Asia Latam, nos 2 últimos anos, a gente teve mais de 15 pessoas saindo do Brasil para lá, para palestrar, para fazer painéis e conversar em ambientes no palco, para todo mundo ouvir e entrar nessa discussão junto com empreendedores, executivos asiáticos e chineses, principalmente. Então, é uma discussão de altíssimo nível que trazem contextos e visões e, principalmente, oportunidades. Então, muito como você olhar lá, você está ouvindo alguma inovação que talvez você não tenha presenciado, alguém explicando sobre uma estratégia que talvez você não tinha entendido com mais profundidade ou simplesmente um contato de negócio novo. Então, um evento como esse é muito rico. A gente costuma ir muito para eventos nos Estados Unidos, Europa, que são super comuns. Tem alguns eventos internacionais que estão no calendário empresarial brasileiro já fixo há muitos anos. Só que quando você olha para a Ásia, você não vê nada. Não. E principalmente para a China. Só que como esse episódio inteiro a gente está discutindo o quanto é importante disso. E aí até a gente falou disso tudo e se quem tá nos ouvindo agora falar assim, poxa, AI é a grande tendência. A China é o principal player junto com os Estados Unidos no segmento de AI. E principalmente em grande diversidade. Só que quando a gente olha para os Estados Unidos, ela está muitas vezes aplicada no software, numa plataforma, no chat, no aplicativo.
como a gente falou, nos chineses vai estar no seu carro, vai estar na sua geladeira, vai estar no seu celular, aliás, já está no celular, está no seu dia a dia. Muitas soluções agora começam a vir também para o Brasil. Então, a AI chinesa para o Brasil vai ser tão ou talvez mais importante que a AI americana. É muito mais focada em internet das coisas, né? Que é a IoT. Totalmente. Então, assim, um produto, daqui a pouco essa latinha aqui vai ter um sensor, vai saber se está cheio, se está vazio, se eu comprei, se eu aluguei, enfim. Então, provavelmente o sensor e a inteligência artificial que está atrelado a isso vai ser uma AI chinesa. Não só pela capacidade, mas muito pelos modelos de negócio. Então, quando você vai licenciar, quando você vai fazer qualquer coisa com uma AI americana, o custo é muito alto. Os chineses têm open source, tem custos e tem, às vezes, uma AI específica para monitoramento de alguma coisa. Você não precisa todo o conhecimento. Então, essa segmentação também está acontecendo cada vez mais. Né? Sim. E a gente estava falando sobre a feira Beyond ser um evento inclusivo por conta da língua, do idioma, né? Principalmente. Então, basicamente, o evento todo é construído em inglês? A maior parte das palestras são em inglês. Certo. E uma boa parte dos expositores também falam inglês. Então não tem tanta dificuldade, barreira da língua. Bem menor. Óbvio que ainda é uma construção, é um desenvolvimento, né? Mas é muito melhor do que basicamente a maior parte das feiras. Para não dizer todas as feiras de tecnologia na China e na Ásia, ela é muito mais fácil. E agora com AI... No pior dos casos, você pega um aparelho, um aplicativo, você vai traduzindo. Mas as pessoas já estão... Assim, uma coisa é a questão do idioma, outra é predisposição para ter estrangeiros. Assim, às vezes você vai numa feira que só tem chinês, você até consegue usar um tradutor. Mas se o cara não tá lá para atender um estrangeiro, provavelmente ele vai virar e falar assim, poxa, esse cara aqui vai me dar trabalho, vai ter uma encheção, não vai comprar nada comigo, não vai comprar nada, vai usar meu tempo. Vai usar meu tempo e se quiser comprar, vai dar mais trabalho ainda. Então eu não vou nem atender. Só que nesse caso, numa feira como essa, num evento como esse, ele exatamente serve de ponte da China e da Ásia com o Ocidente, no caso aqui o Ásia Latam, com a América Latina, especificamente com o Brasil. Então, exatamente para a gente, são pessoas interessadas nisso. São pessoas que querem fazer essa ponte, esses negócios. E então, vamos falar agora rapidinho, só para a gente encerrar, da nossa missão. A gente vai fazer uma missão do Flow, juntamente com o evento Beyond Expo, que vai acontecer do dia 27 de maio ao dia 3 de junho, a missão. O evento, do dia 27 a 30, em Macau. Depois a gente tem aí uma parada em Hong Kong, a gente vai ficar um dia, né, em Hong Kong. Esse dia é livre para fazer turismo, conhecer a cidade e tudo mais. E na sequência, a gente vai para Shenzhen fazer visitas técnicas em empresas como Huawei, BYD, Oppo, WeRide. A gente vai olhar a questão de mobilidade, smartphones, ver as tecnologias e também inteligência artificial. Inteligência artificial, robôs, essas são... Shenzhen, Paula, ela é conhecida como um Vale do Silício da China. É muito ligado ao hardware, muito ligado à presença das grandes empresas de tecnologia. Então, algumas das maiores, você mencionou já, a gente vai visitá-los. E também a própria experiência na cidade. Então, muito do que a gente está vendo nas redes sociais, como a cidade mais moderna do mundo, ou da China, da Ásia, é Shenzhen. Então, aqui também a gente vai concentrar bastante, ao invés de ficar indo pela China toda, a gente vai... muito cirúrgico para aproveitar o máximo do nosso tempo, aproveitar o máximo do nosso relacionamento com o ecossistema local, que tem super acesso aqui nesse caso, e a gente vai fazer uma expedição para aprender e para, por que não, gerar negócio também. Então, é o que você comentou, são duas partes principais, o próprio evento em si, são palestras, exposições e tem algumas atividades também de networking, que é diversão também, a gente está em Macau, e como assim, eu comentei. Por experiência própria, nos eventos de networking, a palavra networking às vezes até é muito batida, né? Mas não tem outra tradução. Mas para você fazer relacionamento, sempre, eu acho que toda a experiência é válida,
da missão em si, ou qualquer outra missão em outro país que se faça, mas isso é o que vai fazer a coisa tomar consciência. Isso é o que vai trazer resultado para qualquer missão que qualquer pessoa vai fazer. Com certeza. São os eventos de relacionamento. Com certeza. O que acontece? Acho que até aqui a gente também costuma fazer muito isso. Às vezes eu não conheço alguém que faça um negócio especificamente. Você me pergunta, mas eu conheço uma outra pessoa, posso te recomendar, posso te indicar. Sim. É a rede de negócio que se constrói. Então você vai lá na China, você não tem contato algum, você nunca viu, mas você começa a construir essa relação, começa a conhecer, depois você vai uma segunda, uma terceira vez, aí vai desenvolvendo o negócio e as oportunidades. E aí quando essa empresa vai vier para cá, ou você fizer negócio, já tem uma rede construída. Isso é fundamental. Né? Com certeza. Queria te agradecer. Eu acho que a gente tem papo ainda para mais, porque tem muita coisa ainda de você, para você trazer para a gente. Eu queria também falar, numa outra oportunidade, o que você entrega na sua palestra, qual a transformação que você traz para o público, porque você agrega muito, eu sei que você faz muita palestra e, enfim, tem muita empresa, muito empreendedor precisando beber dessa fonte. Então, eu já deixo o convite do próximo e queria te agradecer muito pela entrega. Conta com a gente sempre, você sabe disso. Estou muito feliz com a nossa parceria e com você aqui com a gente, estreando esse quadro. Obrigado, é uma honra e, obviamente, por ser uma estreia, é um super prazer. E vida longa, que é o nosso podcast aqui e a nossa parceria também. E principalmente essa relação Brasil-China que está só começando. Com certeza. É isso, pessoal. Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui com a gente. Dúvidas podem colocar lá o seu comentário. Pode achar. Qual é o seu LinkedIn? Encher. A gente vai deixar na descrição o LinkedIn, o Instagram, Flow Palestras. O Flow Palestras é tranquilo, né? Flow Palestras. Vocês podem lá dar uma olhada, olhar o nosso site. Tem vários palestrantes muito legais. Se estiver pensando em fazer um evento, só contar com a gente. Até mais. Obrigada.